lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5, verso 7, Ministério Pão Vivo, mais um tempinho de aprendizado, de lições na palavra do Senhor. A gente continua aprendendo sobre o tempo do fim. Aquele tempo que antecederá a volta de Jesus. Aquele tempo que os profetas se esmeraram em anunciar. Não só eles, mas o próprio Jesus que virá, ele ensinou de modo detalhado aos discípulos os sinais do seu grande dia, da sua volta. O ponto cruciante será o reinado deste homem perverso, desse ditador ateu, este que Paulo o chamou de homem do pecado, filho da perdição. O apóstolo disse que ele se levantará contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto. A gente aprendeu ontem que simplesmente o anticristo será uma encarnação do diabo. O diabo que é um espírito que não tem um corpo, ele, digamos assim, ele morre de inveja, porque Deus, que é santo, 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 Deus, ele se encarnou. Deus se tornou um homem e Deus esteve aqui por 33 anos, pregando, ensinando, expulsando os demônios, curando os enfermos. Deus tinha um corpo. Aliás, tem um corpo. Quando nós voltamos a Gênesis e lemos sobre a criação, ali está registrado que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Quando Jesus estava dialogando com a mulher samaritana, e ela estava, digamos, usando uma linguagem nossa, encabulada, confusa. Por quê? Você sabe que em matéria religiosa, as pessoas não têm a mesma fé, a mesma crença. São tantos dogmas que às vezes confunde as pessoas. E ela estava confusa com respeito ao lugar de adoração. Como samaritana, e entre os samaritanos e os judeus havia uma grande inimizade. E ela disse para Jesus: Mestre, nós adoramos aqui, nesse monte. E os judeus, o teu povo,
diz que é em Jerusalém. Diga, quem está com a verdade? Jesus disse: mulher, a hora vem e já chegou, em que não vai se adorar nem nesse monte, nem em Jerusalém. Deus é Espírito. E importa que os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Por isso, esse fanatismo que, infelizmente, infiltrou-se na igreja, no cristianismo, de que Deus está num templo, Deus está lá, naquilo que se chama de igreja. Isso é uma tremenda heresia. Deus disse para a mulher samaritana: nem em Jerusalém, nem nesse monte. Ele estava dizendo: em lugar nenhum. Existem aqueles que vão até em cidades longínquas para ter um encontro com o seu Deus. Aqueles que vão até em países estrangeiros. Há aqueles que vão na terra onde Jesus nasceu. Aliás, não deixa de ser um privilégio, né? Quem pode fazer isso? Mas pensar que pelo fato de que ele nasceu ali há mais virtude, você vai receber mais carismas. Não passa de uma idolatria. Guardemos esse princípio. Deus é Espírito. Mas o nosso ponto, o nosso destaque é que ele tem hoje um corpo. Depois que Jesus nasceu, aquilo que as Escrituras chamam de encarnação. Tire da sua mente, do seu coração, esta crença de Deus dividido em três. Isso não é bíblico. Isso é uma heresia criada pelos homens. Deus, ele é único. Ele se manifestou como Pai, como Filho, como Espírito Santo. A grande verdade é que ele precisava ter um corpo para deste corpo ter sangue e dar a sua vida, seu sangue, para remir os pecadores. E o diabo, revoltado, fracassado, vencido, então, nos últimos dias, nesse tempo que o Apocalipse mostra, 42 meses. Mostra também 1.260 dias. Mostra, aliás, Daniel mostrou um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Veja, é algo tão especial que aparecem várias vezes nas Escrituras. Esse tempo de tribulação, esse tempo que o inimigo vai encarnar num homem e tudo de mal
tudo de horrendo contra o povo de Deus vai acontecer. Lembra que tudo começou lá naquela visão de Daniel. Capítulo 7, a visão dos 4 animais, quando ele viu aquele chifre pequeno, que era diferente dos demais, que tinha uma boca, olhos como de homem, e essa boca proferia blasfêmias. Ele aparece novamente aqui no Apocalipse 13, blasfemando contra o nome de Deus, guerreando contra os santos. É a encarnação do diabo na vida de um homem. Mas em relação a Deus, Deus totalmente diferente. Ele disse que entrando no mundo, ele disse: sacrifícios de animais não quiseste, sangue de touros e de bodes não tira pecado. Mas eis-me aqui para fazer a tua vontade. Corpo me preparaste. Aleluia! A gente continua amanhã. Vamos ver os mistérios desse corpo me preparaste. E o contrassenso do dragão, que vai invejosamente querer imitar Deus, tomando posse do anticristo e se opondo a Deus. Fiquem na graça da bênção e na paz do Senhor. Amém e amém.